Boa noite aí a todos. Vamos começar mais uma transmissão. A galera vai entrando aí. Boa noite, caros alunos, caros concurseiros. Boa noite. Vamos aí começar mais uma transmissão. Vamos estudar direito tributário. Vamos revisar direito tributário. Boa noite aí, grande Bruno. Boa noite, Edilin Costa. Boa noite. Boa noite todo mundo, né, que está entrando, que vai prestigiar aí a transmissão, a nossa revisão, né, uma oportunidade aí, né, grande Rodrigo, boa noite, né, obrigado aí a todos de reservarem aí uma hora do dia para prestigiar o nosso canal no Periscope e ainda vamos estudar direito tributário, é isso que importa. Pessoal, vamos aí compartilhar com seus seguidores, compartilhem aí a transmissão com os seus seguidores. E vamos tascar coraçãozinho aí, galera. Vamos lá, uma maneira aí de vocês me ajudarem, e ainda eu me torno com mais visibilidade no Periscope. Então vamos lá, né? Me ajude aí. Vamos ficar apertando a tela aí, né? Ficar apertando a tela. Aí vamos fazer subir esses coraçõezinhos. Aí vocês me ajudam e eu vejo que não está travando aí para vocês também. Tem essa função aí, os corações. Beleza? Então vamos compartilhar com os seguidores e vamos apertar a tela aí. Pode apertar em qualquer ponto da tela. Vamos ficar apertando, né? E vamos gerar esses coraçõezinhos aí. Pessoal, quem é a primeira vez que está assistindo, a gente está vindo numa sequência de revisões aí de direito tributário, que eu seleciono algumas alternativas, algumas assertivas que caíram em alguma prova. A gente está desde a nossa primeira revisão aí da nossa série, eu estou pegando alternativas da prova do TCE do Paraná, aí da prova de direito tributário, uma prova que ocorreu esse ano, 2016. Então uma prova super atual. Então a banca foi a CESP, foi aí para Tribunal de Contas do Paraná. Então aí eu seleciono algumas assertivas e a gente discute aí, aproveita e revisa o tema que está sendo tratado nessa assertiva. Ok? Vamos começar? Vamos lá? Boa noite aí a todos, vamos lá. Então, pessoal, eu só peço para vocês, enquanto eu estiver explicando, não coloquem mensagens, beleza? Não tente me perguntar alguma coisa enquanto eu estiver explicando. Eu prometo para vocês que eu abro no final da transmissão. No final da transmissão eu abro aí para vocês tirarem a dúvida. Porque se vocês ficarem me perguntando enquanto eu estou explicando, eu perco totalmente o raciocínio. Beleza? Vamos combinar assim? Porque aí flui melhor aí a explicação. No final, eu prometo, eu abro aí para vocês tirarem dúvida. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu aprontar aqui o slide. Vamos lá. Primeira questão. Olha aí. Isenções de ICMS devem ser objeto de convênio normativo conforme previsão constitucional, a despeito de ser esse imposto regulamentado por lei complementar. Pessoal, quem assistiu, né, acho que deu para ler, né? Aí a questão está falando que as isenções de ICMS elas devem estar previstas em um convênio. Na transmissão passada, a gente discutiu a questão de isenção e imunidade. E aí eu trouxe mais algumas assertivas, mais duas assertivas sobre uma de isenção e outra de imunidade, para a gente continuar tratando aí de temas super importantes. Pessoal, isenção a gente viu é uma causa de exclusão do crédito, o tributo incide, só que a autoridade fiscal está impedida de realizar o lançamento. A gente viu ontem a diferença de isenção e imunidade. Isenção, o tributo incide, já na imunidade o tributo não incide, é uma causa de não incidência. Aqui, pessoal, aqui está falando da isenção no caso do ICMS. A regra geral é que
um ente político, quando ele é competente para instituir, para legislar sobre determinado tributo, por exemplo, o município é competente para instituir o ISS, o IPTU, a União é competente para instituir, para legislar sobre imposto de renda, IOF, ITR. Então a regra é que o ente que é competente para instituir aquele imposto é competente também para conceder isenção. Só que, no caso do ICMS, não é bem assim. No caso do ICMS, os benefícios fiscais de ICMS eles devem ser concedidos através de um convênio. Então aí também é uma exceção à legalidade tributária, porque as isenções elas são temas reservados à lei. Então, para um ente conceder uma isenção, a regra tem que ser por lei, exceto no ICMS. Então, no ICMS, os estados eles não podem conceder a isenção de ICMS ou qualquer benefício fiscal de ICMS de forma unilateral. Como que então pode ser concedido um benefício fiscal, uma isenção de ICMS? No CONFAS. Todos os estados se reúnem no Conselho Nacional de Política Fazendária e firmam um convênio. E esse convênio tem que ser aprovado por unanimidade. Se ele for aprovado por unanimidade, um determinado produto, uma determinada mercadoria pode ser agraciado, beneficiado por uma isenção de ICMS. Então, o ICMS aí não segue a regra geral de que o ente é competente para instituir, para tratar legislativamente de um tributo, ele é competente para conceder isenção. No ICMS, por uma questão aí de tentar inibir a guerra fiscal, os estados não podem conceder de forma unilateral benefício fiscal de ICMS, tem que ser por convênio, é um convênio firmado no âmbito do CONFAS. Esse tema, pessoal, o modo como os benefícios fiscais de ICMS devem ser concedidos, o quórum de aprovação para conceder, para revogar, o trâmite, a forma de como esse convênio deve ser aprovado, regulado por lei complementar. E essa lei complementar é a Lei Complementar 24 de 1975, ok? E a Constituição reserva realmente esse tema para ser tratado por lei complementar. Lá no artigo 155, que trata dos impostos estaduais, parágrafo 2º, inciso 12, esse inciso 12 do parágrafo 2º, ele é super importante aí, referente ao ICMS, porque ele trata dos temas referentes ao ICMS reservados à lei complementar. E um dos temas que é reservado à lei complementar referente ao ICMS é o modo como os estados irão conceder os benefícios fiscais de ICMS. Então é um tema reservado à lei complementar e a gente tem essa lei complementar. Não é a Lei Candir, não é a Lei Complementar 87 de 1996, que é uma lei complementar de normas gerais que trata aí do ICMS, trata sobre base de cálculo, fato gerador, contribuintes. Ela serve aí de diretriz para os estados quando forem instituir o ICMS no seu território. Mas essa lei complementar, a Lei Candir, ela não trata do modo como os estados irão conceder os benefícios fiscais de ICMS. Há uma lei própria que trata disso, que é a Lei Complementar 24 de 1975. Ok? Então, pessoal, a primeira questão aí está corretíssima. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida nessa assertiva? Alguma dúvida? Depois você assiste na reprise. Beleza, Rafa? Depois você assiste na reprise esse início. Ok? Então vamos lá. Segunda assertiva. Se suceder empresa pública federal devedora de tributos estaduais e municipais, a União estará imune aos referidos gravames em decorrência da imunidade recíproca. Deu para ler aí, pessoal? Deu para ler aí a assertiva? Deu para ler? Me dão um retorno, só para ver se está enquadrado certo aqui, vocês estão conseguindo ler. Beleza, é isso mesmo, Rafa. É isso mesmo.
Agora vamos entender por que que isso está errado. Vamos lá. Esse é o entendimento firmado pelo STF. O STF já enfrentou esse caso concreto, que é o caso concreto da empresa ferroviária federal, que era uma empresa pública que compunha aí a estrutura administrativa da União, e ela não era submetida à imunidade recíproca, porque era uma empresa pública. Eu não lembro se era uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Mas enfim, era uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que exercia atividade econômica. Então, ela não está submetida à imunidade recíproca. Então, quando ela prestava lá serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, né, serviço aí ferroviário, ela tinha que pagar o ICMS. Ela tinha lá lucro líquido, oferia renda, tinha que pagar imposto de renda. Se ela prestasse algum outro tipo de serviço que não estava no campo de incidência do ICMS, estava constante na lista de serviço, iria ser tributado pelo ISS. Então, essa empresa pública, vamos supor que é uma empresa pública, ela praticava fatos geradores e tinha que pagar, né? Tinha que pagar aí os impostos, os tributos que ela era devedora. Ela não era abarcada, não era beneficiada por nenhum caso de imunidade. E aí, vamos supor que ela deixou de pagar vários tipos de impostos. E aí, sendo devedora tributária, em algum momento ela foi extinta. A pública que compõe a estrutura administrativa da União, administração pública indireta, ela foi extinta, e aí o que ocorreu? Foi editada uma lei e ela, devido à sua extinção, a União sucedeu o patrimônio dessa empresa e também a dívida. Quando eu tenho uma sucessão empresarial, no caso aqui a União, ela sucedeu, houve aí, devido à publicação de uma lei, a transferência da responsabilidade das dívidas, inclusive das dívidas tributárias, dessa empresa pública que foi extinta para a União. Qual que era a questão? Qual que era a questão? O fato de essa dívida tributária, né? O fato dessa dívida tributária ser transferida agora para a responsabilidade da União, qual que era a polêmica? A polêmica é o fato de a União ela ser um ente que está abrangido pela imunidade recíproca, a União tem que pagar essas dívidas tributárias que foram geradas por essa empresa pública? Sim. Sim. O fato de a União ela está abrangida pela imunidade recíproca, ela somente está abrangida em relação aos fatos que ela for praticar. Quando a União ela for responsável tributário relativo a um tributo que quem praticou o fato gerador foi uma outra pessoa que não é abrangida por nenhuma imunidade, ela tem que pagar o tributo. Então o fato de ela ter que pagar essas dívidas tributárias geradas por essa empresa pública federal que foi extinta, e ela ser abrangida por imunidade recíproca, isso não interfere em nada. Porque no momento em que ocorreu o fato gerador, quem praticou esse fato gerador foi uma entidade que não era imune. E aí houve a sucessão dessa dívida tributária, houve a transferência da responsabilidade tributária para um ente que é imune, mas isso não interfere em nada. É o mesmo caso de a União, né? A União, ela paga o meu salário, vamos supor que eu sou um auditor da Receita Federal ou um juiz federal, e ela paga minha remuneração todo mês. E devido à lei do imposto de renda, colocar que a fonte pagadora, quem for pagar salário, remuneração, se torna responsável tributário em reter o imposto de renda na fonte. A União não pode alegar, eu não vou ter que reter o imposto de renda na fonte dos meus servidores porque eu não sou um ente imune. Mas aí a União ela está como responsável tributário. Quem praticou o fato gerador de auferir renda são os seus servidores. E os seus servidores não são abrangidos por nenhum tipo de imunidade. Então a União ela vai ter que recolher o imposto de renda que é devido pelos seus servidores, mas ao pagar
remuneração para os seus servidores, ela vai ter que reter o imposto de renda na fonte. Ela vai se tornar responsável tributário, né, e vai recolher esse imposto de renda, que em tese teria que ser recolhido pelo contribuinte, por quem praticou o fato gerador, mas por previsão legal, a lei acha melhor, por questão de tornar mais fácil a fiscalização, tornar mais prática a arrecadação, transferir essa responsabilidade, essa obrigação de cumprir o dever tributário para a fonte pagadora. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa assertiva? Vocês entenderam por que ela é errada? Isso ocorre também no processo de encanação, certo? Não entendi. Processo de encanação? Não entendi sua dúvida. Repete aí, escreve ela melhor. Não entendi sua dúvida. Encampação. Encampação. Processo de encampação. O que é o processo de encampação? Me desculpa. Ah, sim. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, Rafa. Agora me lembrei, processo de encampação. É lá nos contratos de serviço público, concessão de serviço público, o ente público que delegou para a concessionária prestar aquele serviço público, ela vai lá e presta a questão da encampação. Perfeito. Vamos lá. Última assertiva, pessoal. Vamos lá. Terceira. Para evitar a denominada guerra fiscal, foi atribuída ao Senado a competência para a instituição das alíquotas mínimas do IPTU. Deu para ler aí, pessoal? Para evitar a denominada guerra fiscal, foi atribuída ao Senado a competência para a instituição das alíquotas mínimas do IPTU. O que vocês acham? Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Vamos lá. Perfeito, vamos lá, galera. Pessoal, o Senado Federal, ele tem uma certa importância em relação aí à parte do direito tributário para fixar limites mínimos, máximos de alguns impostos, mas não do IPTU. Não do IPTU. O Senado Federal, ele é competente para fixar limites máximos para o ITCMD, lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, o Senado ele é competente para editar uma resolução e fixar o limite máximo do ITCMD. Ele já fez isso. Fixou em 8%. Então, os estados, ao editar a lei instituidora do ITCMD, não pode fixar uma alíquota maior do que 8%. O Senado também ele é competente para fixar a alíquota mínima do IPVA. Porém, ele nunca exerceu essa competência. Hoje, os estados praticamente têm aí autonomia plena ao editar a lei instituidora do IPVA no seu território, fixar qualquer tipo de alíquota. Não tem um limite mínimo. Pode fixar 0,5%, 1%, 2%. Isso gera guerra fiscal no caso do IPVA. Então tem vários proprietários aí de veículo que preferem licenciar os seus veículos em outro estado porque é mais barato, porque a alíquota do IPVA é mais barato. Aqui não vamos discutir se isso é certo ou não, por que é certo, por que isso é errado, não vamos discutir isso daqui. A questão é que para tentar inibir a guerra fiscal entre os estados atinente ao tema IPVA, o Senado Federal poderia editar uma resolução e fixar o limite mínimo das alíquotas do IPVA. O Senado Federal ainda ele tem competência para tratar de alguns temas relacionados à alíquota do ICMS. Por exemplo, ele pode editar
uma resolução e fixar as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. E ele fez isso. Tem lá uma resolução do Senado que fixa as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, tá? Que eu não estou falando das operações internas, das operações interestaduais. Quando um comerciante de São Paulo, ele vende um produto para um atacadista da Bahia. Nessa operação interestadual, vai ser submetido a uma alíquota que é definida pelo Senado Federal em uma resolução. E a gente tem basicamente 4 tipos de alíquotas, né, do ICMS em operações interestaduais. A alíquota de 12%, que é a regra, e alíquotas reduzidas, que são aplicadas em situações excepcionais. Alíquotas de 7% e alíquotas de 4%. Ok? A alíquota de 12% é a regra, a alíquota de 7% ela só ocorre quando tem uma venda dos estados, uma operação interestadual, né? Pode ser uma operação com mercadoria ou uma prestação de serviço interestadual, dos estados do Sul e do Sudeste, exceto o Espírito Santo, para os estados do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Então, se eu faço uma operação interestadual de São Paulo para Bahia, alíquota 7%. Se eu faço da Bahia para São Paulo, aí não é 7%. Aí é 12%. Eu falei, eu só aplico 7% se a operação for dos estados do Sudeste e Sul, exceto o Espírito Santo, para os outros. Aqui é unidirecional. O inverso não é verdadeiro. O inverso eu aplico a regra de 12%. Certo? Então, 12% a regra e 7% eu aplico nessas situações excepcionais. A alíquota de 4% eu aplico em uma operação interestadual quando aquele produto ele foi importado. Então, se eu importo um produto e faço o desembaraço aduaneiro ali no Porto de Santos, ok? Vou recolher o ICMS para o estado onde estiver localizado o importador. Então, se o importador estiver no Paraná, né? Se ele estiver no Paraná, só que ele faz o desembaraço aduaneiro no Porto de Santos. Beleza? O ICMS relativo a essa importação vai ser para o Paraná. Ok, pessoal? E aí, vamos supor que do Porto de Santos, o importador lá do Paraná, ele solicita que essa mercadoria seja entregue em Goiás. Então vai ter uma operação interestadual. Então nessa importação, nessa operação interestadual de um bem que foi importado, a alíquota é 4%. Lógico, tem algumas outras regras, que eu não vou discutir aqui. A questão é essa, a alíquota de 4%, de forma geral, ela é aplicada quando eu importo um produto e posteriormente eu efetivo uma operação interestadual com esse bem que foi importado. A alíquota de 4%. O Senado Federal ele também tem competência para fixar limites máximos e mínimos das alíquotas do ICMS nas operações internas. Aqui, nesse caso, o Senado não exerceu sua competência. O Senado Federal ele não exerceu a sua competência em fixar limites máximos e mínimos para as alíquotas do ICMS nas operações internas. Então, hoje, os estados, ao instituírem o ICMS no seu território, no seu estado, eles têm praticamente autonomia plena para determinar as alíquotas do ICMS. Só que tem um limite mínimo previsto na própria Constituição. Como assim, professor? Você falou que o Senado não fixou o limite mínimo das alíquotas do ICMS nas operações internas e agora está falando que há uma previsão na própria Constituição para esse limite mínimo quanto às alíquotas do ICMS nas operações internas? Tem. As alíquotas do ICMS nas operações internas, por previsão constitucional, lá no artigo 155, parágrafo 2º, se eu não me engano, agora me falhou a memória, se eu não me engano,
parágrafo, inciso 5º, inciso 5º, que o inciso 4º fala que o Senado é competente para fixar as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. No inciso 5º aí do parágrafo 2º do artigo 155, fala que as alíquotas internas do ICMS não podem ser menores que as alíquotas interestaduais. Ok? Exceto se o CONFAS autorizar isso em um convênio. Beleza? Então a regra é que as alíquotas internas do ICMS em operações internas não pode ser menor do que as alíquotas interestaduais. Mas, professor, que alíquota interestadual? Porque a gente tem 3. O STF firmou entendimento que é a de 12%. Então, os estados, eles não podem firmar de forma unilateral, não pode fixar de forma unilateral alíquotas internas de ICMS em suas operações internas menor que 12%. Então, esse seria o limite mínimo. E o limite máximo é aí limitado pelo princípio do não confisco. Beleza? Mas não há um limite máximo fixado pelo Senado Federal para as alíquotas do ICMS nas operações internas. Outro imposto que tem previsão na Constituição de, em algum instrumento normativo, ter a fixação de limite máximo e mínimo é para o ISS. Só que aí, pessoal, não é através de uma resolução do Senado, é através de uma lei complementar. Então, uma lei complementar, não resolução do Senado Federal, uma lei complementar nacional, editada pela União, pode fixar as alíquotas máximas e mínimas para o ISS. Essa lei complementar, ela existe, a Lei Complementar 116, mas ela só fixou o limite máximo das alíquotas do ISS. Ela não fixou o limite mínimo. Quem foi fixar o limite mínimo das alíquotas do ISS? Exatamente, Danilo, valeu. A Alice já até falou, né? A Alice já até falou. O limite mínimo foi o ADCT no seu artigo 88, inciso 2. Então a gente tem a Lei Complementar 116 fixando o limite máximo do ISS em 5% e o limite mínimo é 2%, mas não foi a Lei Complementar 116. Foi o artigo 88, inciso 2 do ADCT. Beleza, pessoal? Em relação ao IPTU, eu não tenho nenhuma norma constitucional que prevê que o Senado Federal ou qualquer outra lei fixe uma alíquota mínima para o IPTU. Então os municípios têm autonomia aí para fixar as alíquotas que achem mais conveniente para calibrar a tributação aí dos seus imóveis localizados na zona urbana. Então o município, ao editar uma lei instituidora do IPTU, ele não tem nenhum limite máximo, nenhum limite mínimo expresso para respeitar. Como tem lá no caso do ITCMD os estados, como tem lá os municípios no caso do ISS. Beleza? Então no caso do IPTU não há essa previsão em estabelecer, em ser fixado em um instrumento normativo o limite mínimo das suas alíquotas. Então, a União, quando ela for editar a lei de normas gerais, ela editou, né? Quando ela vai tratar em uma lei de normas gerais os temas relativos ao IPTU, ela vai tratar somente de 3 temas: base de cálculo, fato gerador e contribuinte. Ela não vai tratar sobre alíquota. A alíquota, quem vai tratar é o município quando for instituir o IPTU no seu âmbito territorial. Então a União, quando ela for editar a lei de normas gerais, quando ela editou lá o CTN, Lei de Normas Gerais para o IPTU, do artigo 32 ao artigo 34, ela tratou de base de cálculo, de fato gerador e de contribuinte relacionado a esse imposto, não tratou de alíquota. Por quê? Porque a Constituição, ela simplesmente fala que é reservado à lei complementar de normas gerais, somente esses 3 temas. O tema alíquota, no caso do IPTU, é um tema que os municípios têm autonomia legislativa plena. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a qualquer tema que a gente tratou na aula? É hora de perguntar agora, pessoal. É hora de perguntar. Vamos lá, manda brasa. Alguma dúvida? Uma dúvida que eu tenho
qual o total para ser considerado confiscatório? Não há, né? Não há um percentual, estabelecido, fixado nem na legislação, nem em jurisprudência, quando que uma alíquota de algum imposto se torna confiscatório. A análise tem que ser caso a caso. Por quê? Porque o tema confisco, o instituto confisco, ele é um conceito jurídico indeterminado. Então, não há uma fórmula matemática, uma alíquota precisa que, acima dessa alíquota é confiscatório, abaixo dessa alíquota é confiscatório. Só que, exatamente, vai ser analisado caso a caso. E o STF ele tem uma jurisprudência que fala, eu vou analisar a carga tributária total que incide sobre aquele fato econômico. Eu já até falei em uma transmissão anterior em relação à remuneração dos servidores públicos federais, que em algum momento houve a edição de uma lei que instituiu a progressividade das alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores públicos, dos servidores públicos federais, e o STF analisou de forma conjunta a carga tributária que essa remuneração era submetida em relação ao imposto de renda e em relação às contribuições previdenciárias, que no caso dessa progressividade instituída nessa lei, podia chegar a 25%. E quando eu analiso de forma conjunta a alíquota do imposto de renda, pode ser 27,5%, a soma dessas duas alíquotas poderia, chegar ao confisco. E essa tributação seria inconstitucional porque feriria esse princípio tributário. Beleza? Então, confisco não é um conceito jurídico determinado, preciso, matemático. Ele é um conceito jurídico indeterminado. Porém, pessoal, o que eu quero falar, é bom que o Rafa ele tratou aí desse tema, o confisco ele é também aplicado para as multas. Aí o STF, depois de analisar vários casos concretos, ele meio que objetivou o que era um conceito jurídico indeterminado. Hoje, o STF ele considera confisco multas punitivas acima de 100% e multas moratórias acima de 20%. Ok? Então, se eu analisar a literalidade do artigo 150, inciso 4, que trata do não confisco, ele somente seria aplicado a tributos. Mas o STF, em uma interpretação ampliativa, ele também abrange, no campo de aplicação desse princípio, a questão das multas. E aí, ao analisar vários casos concretos, ele meio que formou um entendimento e objetivou o que era indeterminado. Para multas punitivas, hoje, acima de 100%, o STF considera confiscatório. Então tem que ser abaixo de 100%. Então chegou lá uma multa de 120%, no entendimento do STF seria confiscatório. Mas professor, eu já vi multas de 200%, de 225%. Se chegar no STF, ele vai considerar inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio aí do não confisco. Já a multa moratória, acima de 20%, seria confiscatório. Beleza? Então, no caso das multas, eu tenho já um critério objetivo matemático. Lógico, no entender do STF. Isso não está expresso, positivado em nenhum dispositivo aí da legislação. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se não tem dúvidas, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado aí da transmissão, tenha sido útil aí na preparação de vocês. Sempre tenho buscado aqui tratar de temas importantes, linkar com as questões, linkar com as questões que eu trago aqui. Então você vê que eu não comento especificamente as questões. O objetivo aqui é utilizar as questões de ponte para revisar um tema específico. Ok? Porque eu podia trazer aqui e comentar em 10 minutos. Então, a questão eu linko para eu revisar um determinado tema.
Ok? Eu acho isso interessante, eu linkar a revisão com alguma questão, principalmente uma questão atual, e aí vocês vão aproveitando e vão revisando os assuntos aí do direito tributário. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos, bons estudos e vamos continuar firme aí no propósito. Vamos lá, que vocês conseguem. A hora de vocês está chegando. Por quê? Porque vocês são dedicados. Vocês reservam um tempo do seu dia, todo dia, para vir assistir aqui. E lógico, estudando, sentando a bunda na cadeira, estudando mesmo. Porque é assim que vocês passam em um concurso público. Beleza, pessoal? Então até mais. Até amanhã. Amanhã a gente vai ter de novo a revisão. A gente vai tentar aí manter todo dia às 8. Quando eu for fazer a revisão em algum outro horário, eu aviso para vocês. Então vamos manter esse horário às 8 horas para a gente fazer revisão aí de direito tributário, sempre trazendo uma questão aí atual, algum tema importante do direito tributário. Então é isso daí, pessoal. Boa noite a todos, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.